E aí, vocês, tudo bom, pessoal? Hoje estamos aqui para falar sobre CEDERJ. Eu sou o Clau, espero que você curta, compartilhe e comente no canal para que isso possa engajar e levar esse conteúdo para mais pessoas que gostariam de tê-lo aí e acessá-lo, tá ok? Bem, eu fiz a prova do vestibular CEDERJ no dia 29, como vocês podem ver aqui a prova. Vem com a tabela periódica atrás. É uma prova de vestibular comum, como qualquer outra, tá? Vem com 45 questões e também na última folha a gente tem acesso à redação. Esse é o tema da redação que foi esse ano, sobre pessoas em situação de rua, como resolver essa situação. Aqui já tem um rascunho e também aqui tem um rascunho para as questões que você, porventura, pode usar. Eu separei alguns tópicos para começar a explicar o que é essa prova, na verdade, né? Mas eu tive que seguir alguns passos necessários que eu identifiquei como importantes. Primeiramente, o que é o CEDERJ? O CEDERJ eu coloco como entre aspas CEDERJ, né? Porque, na verdade, é a Fundação CCERJ, né? Alguma coisa assim. Então, mas a gente chama de consórcio CEDERJ, né? Isso já é bem antigo. Então, esse consórcio CEDERJ, na verdade, ele faz a intermediação entre as universidades federais e estaduais do Rio de Janeiro, né, sediadas ali no Rio de Janeiro, e entre os alunos. Então, ou seja, lá atrás, quando começou, os governos municipais, as gestões municipais, elas cederam. É um espaço físico, né? Geralmente, esses CEDERJs funcionam em CIEPs ou escolas municipais, e, e aí o governo, os governos estaduais, né, das universidades federais, eles cedem as apostilas. Os tutores, por exemplo, à distância também são advindos da universidade. Tem o coordenador da disciplina, que também advém da universidade. Mas isso a gente pode falar em outro tema. Então é mais ou menos isso aí que acontece no CEDERJ, né? Mais ou menos essa é a dinâmica, como funciona. Quando ocorre o vestibular CEDERJ? Acontece 2 vezes ao ano. Então é muito importante que você, no finalzinho do ano, para acontecer, para você entrar no primeiro semestre do próximo ano, você fique aí ligado, ou ligada, né? Porque acontece esse vestibular 2 vezes ao ano. No final do ano acontece um, e em meados aí do outro ano acontece a segunda fase, segundo momento do vestibular, né? O vestibular 2024.2, no caso, foi esse que eu fiz agora no meado do ano. Então acontece um no final do ano e outro no meio do ano. Eu falei fases, pode até confundir, mas não são fases de vestibular, são 2 vestibulares distintos, tá? O que cai na prova? Caem conhecimentos do ensino médio pertinentes às disciplinas que nós tivemos, que nós teríamos que ter tido, né? Não sei agora com o novo ensino médio que vai acontecer em questão dos vestibulares, mas, por exemplo, você vai ter questões de matemática, de física, de geografia, de história, de português, e entre outras. Isso só foi exemplificativo aqui. Como é composta a prova? Então, a prova possui 45 questões objetivas, não existem questões discursivas, exceto a redação, né, que é uma redação geralmente dissertativa, argumentativa, né, e você tem 3 horas para fazer essa prova. Mas é uma coisa interessante a se dizer, né, que você pode utilizar a sua nota do Enem, geralmente referente aos 3 últimos anos, e aí você tem dependendo da universidade, você pode passar pelo Enem. Por exemplo, a UERJ você não tem como fazer pelo Enem, mas a UFRJ sim. E uma coisa muito importante, se você tem os 3 anos para colocar, por exemplo, 2021, 2022, 2023, o que importa a princípio para você ranquear essas notas não é necessariamente a nota que você tirou, e sim o ano que você fez. Quem vai ficar acima vai ser as pessoas que fizeram vestibular, por exemplo, no caso desse exemplo, de 2023, ok? E vale ressaltar também, né, que eu coloquei aqui nesse meu roteiro, que a UFRJ ela permite que você pague a inscrição do vestibular apenas quando sair o resultado do Enem, caso você não tenha passado. As outras universidades não. Por exemplo, a UF não permite isso. Então, mesmo que você tenha passado no Enem, você pagou a inscrição,
e vida que segue, né? Você pode zerar alguma questão? Você pode zerar sim questões. Você só não pode zerar português e literatura e as específicas. No edital eu vou deixar aqui do lado, vou ver se eu consigo achar uma maneira bem legal de deixar para vocês. Você vai ter os cursos dentro do edital, e no manual do candidato, se eu não me engano, também tem. E você vai encontrar as disciplinas específicas para cada tipo de curso. E dentro do próprio edital também vai dizer quais vão ser as pontuações específicas para essas questões. Então, essas pontuações vão ser maiores do que as questões comuns, o que vai formar aí vai compor a sua nota. Quanto você deve acertar? Mais de 50% da pontuação, né? Não é mais 50% das questões, né? Contabilizando entendendo nesse método aí. Mas, por exemplo, isso é uma coisa importante. Você tem que acertar mais de 50% da pontuação, como eu falei, e aí eu coloco uma informação extra para ser corrigida a redação. Entretanto, há uma disposição no edital também, que eu vou deixar aqui para vocês aqui do lado, que ela diz que, se por exemplo, mais de por exemplo, três vezes as pessoas que eram para se inscrever tiraram a nota abaixo de 50%, a pontuação, né, no caso. As redações das pessoas vão ser corrigidas desde que você não tenha zerado nenhuma das que eu mencionei, né, português e tal, e as específicas. O tempo de prova, reitero aqui, são 3 horas de prova de duração, né, os portões abrem às 9 horas, eles fecham às 9h50, as provas se iniciam, né, às 10 horas e os candidatos terminam suas provas, né, ou devem terminar a 1 hora. Lembrando que os 3 últimos candidatos devem permanecer juntinhos até o final da prova, inclusive vão assinar provavelmente a ata, né? E outra coisa importante, a partir de 1 hora, só pode sair dali a partir de 1 hora, sem um caderno de questões, e a partir de 2 horas de prova com um caderno de questões, tá bom? E onde ocorrem as provas? Geralmente no polo escolhido. Você escolheu um polo, sei lá, 3 Rios, aí você vai fazer a prova lá, onde já acontecem as aulas mesmo, tá? Geralmente é assim que acontece. Escolhi Nova Friburgo, como já aconteceu. Fiz todas as provas que eu fiz foram lá, tá? E depois que você passou, o que você vai ter que fazer? Você vai aguardar o dia para você fazer uma matrícula online com os documentos pertinentes ali daquela matrícula, se atende a isso. Há algumas universidades que elas pedem alguns documentos autenticados, coisas assim. O que você vai ter que fazer? A universidade o polo vai dizer, olha, esse dia tal, você tem que levar essas documentações. Aí você vai levar essas documentações para lá. E é só isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico muito feliz de falar sobre o CDRG, porque eu já sou formado em um curso lá. E se vocês quiserem outros conteúdos sobre essa grande oportunidade, né, de estudos, coloquem aqui nos comentários, me mandem mensagem, me façam saber, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo enorme e tchau, tchau. Sejam luz sempre.